do reforço que a gente vai ter que fazer aos procedimentos nossos, né? Bom, vocês estão com o módulo, né? E, aliás, vocês estão com o módulo? Não, o módulo está impresso, né? Está em PDF, né? O importante, então, vamos levar adiante isso, infelizmente, sem a câmera, por causa desse erro que deu. Primeira vez que eu vejo esse erro sem acontecer, né? Nós temos, então, as escalas, todas as escalas que são oficiais. Nós vimos até ontem a escala ADOS, que é uma escala que, como nós vimos, é importante para o autista adulto. Então, para o autista adulto é interessante essa escala, por causa é a única que vai até a idade adulta. Aí depois tem a escala ADIR, que é para ser feita uma identificação junto com os pais, tá? Que também não é reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia. E vem a escala ASQ. A escala ASQ, ela, que está no anexo de vocês, o anexo 6 é essa escala. Tá? Ela tem 40 questões e vai apenas classificar de 0 a 39, né? Para todos os autistas, faz a classificação. O autista que não é falante ainda, do 35 em diante, não tem como a gente classificar, porque precisa das características da fala dele. São apenas escalas complementares. Cada um inventa uma escala diferente, inventários, etc., para ficar classificando o autismo, né? Mas o oficial, como eu falei para vocês, é a escala M-Chat. A escala M-Chat é a principal, é ela quem precisa nós termos sempre conosco para poder fazer as avaliações baseadas nela, já que ela é a única aceita pelo SUS. Então, não adianta, tem que ter ela mesma, né? Aí vem o inventário Portage operacionalizado. É um inventário da mesma coisa que todas as escalas, esse é aceito pelo Conselho Federal de Psicologia, e que também faz os mesmos tipos de avaliações. Questionários, você vai respondendo cada questão. Só tem um que nós vamos ver que não tem esse negócio de responder questão. Questionário, vamos ver já. Aí vem o PEP. PEP é o quê? Perfil Psicoeducacional. Esse perfil é a base para nós fazermos o nosso trabalho de preparação dos profissionais de educação. Então, aqueles terapeutas que vão preparar os profissionais de educação para entender o autismo, o disléxico, o descalcúlico, principalmente o autismo, no caso, né? E TDAH, esse PEP, esse perfil educacional, é o que vai mostrar quais as necessidades para o processo cognitivo. Ou seja, ele verifica quais são os padrões de aprendizagem que estão nessa criança, para que o professor possa, então, se basear nele para desenvolver suas metodologias educacionais, né? Então, ele vai, por exemplo, abrange, como diz aqui, desde a coordenação motora ampla e fina até a percepção, imitação. Com esse perfil, os professores vão poder desenvolver a sua metodologia, porque ele vai ver, não, esse aluno ele não tem uma coordenação motora fina boa. Então, obviamente, nós vamos ter que fazer um trabalho educacional em que não seja necessário ele escrever. Aí vamos ver se ele consegue já fazer desenhos, etc., para ir desenvolvendo a própria coordenação motora dele. Então, já o professor já vai ter que fazer mais alguma coisa, além do ensino, né? Que é como eu uso na minha escola. Ou seja, o que a gente faz? A gente vê o padrão, analisa o padrão de cada criança, como cada criança aprende, como cada criança ouve, escreve, entende, e vai passando para os professores. Aí os professores, então, já sabem que aquele aluno ali deve ficar no grupo X, porque no grupo X ele vai ter mais possibilidade de ser ajudado. Assim, por que isso? Porque não existe nenhuma metodologia inclusiva. Não tem como você dar uma aula inclusiva nas metodologias tradicionais. Tá? Impossível, não tem como. Para dar uma aula inclusiva, nós temos que ter uma metodologia inclusiva. Isso é básico. Então,
Muitas vezes os professores vão chegar para vocês e vão dizer: não tem como, eu não tenho como dar atenção a esse aluno porque ele é diferente, tem que ter alguém aqui para me ajudar. Aí nós vamos perguntar: mas você está usando que tipo de metodologia para dar aula? Os alunos estão enfileirados, você está dando aula como qualquer professor dá há 300 anos, então não vai nunca nem garantir a aprendizagem dos alunos normais, quanto mais dos alunos que não são neurotípicos, tá? Que é o grande desafio das escolas, né, professor? É o grande desafio e resistência. Isso é uma coisa que nós lutamos muito, porque quando nós vamos, toda vez que eu vou para uma escola, o pessoal reclama muito. Ah, não, mas que os pais reclamam porque o filho está abandonado, né? E aí os professores dizem: mas como? Vou fechar isso Tem aqui. 30 alunos. Tem que fechar, viu? Como é que eu vou dar aula para os alunos e me dedicar àquele que é disléxico e descalcúlico? Eu tenho que ver os outros, não vou atrasar os outros. Ou seja, não querem aprender uma metodologia educacional inclusiva. E a metodologia educacional inclusiva é facílima. O professor que aprende ela, ele acaba com aquela história de professor Rivotril, que eu chamo de professor Rivotril, professor que entra e sai da escola desesperado, né? Ele entra até penteado e sai despenteado, né? Sai todo descabelado. Então, eu digo porque minha primeira experiência, quando eu me formei em pedagogia, logo em sala de aula eu tive um aluno autista dois alunos autistas na mesma sala, com diferentes níveis e um hiperativo. E minha primeira experiência foi na escola que me deu todo o apoio, tinha todo, né, a preparação, tinha psicólogo, tinha toda essa questão. Então, assim, eu peguei uma experiência muito boa para a minha formação e que quando eu fui para outra escola no qual eu tive essa realidade, já foi totalmente diferente, né? Então, assim, para mim foi uma aprendizagem muito grande, que hoje eu consigo lidar com algumas situações se eu tiver um aluno autista novamente em uma sala de aula. Exato. O que a gente precisa é saber como organizar a sala de aula para dar a aula alcançando a todos e conseguir garantir a aprendizagem de todos. É exatamente isso. E essa metodologia, por exemplo, nós desenvolvemos uma, que é a dinâmica grupal. Então, a metodologia de dinâmica grupal, os alunos jamais ficam enfileirados, eles ficam em grupos de 3, 4, 5 alunos. Nesses grupos, o professor está sentado nos grupos, ele nem fica lá na frente. Então, ele está sentado junto com os alunos, está passando roteiro para os alunos estudarem, um aluno ajudando o outro no grupo, e ele vai, então, de grupo em grupo, verificando a aprendizagem. Então, com isso, ele está realmente dando atenção individual a todos os seus alunos. E o mais interessante é que, quando os professores se adaptam a esse tipo de metodologia, eles não entendem por que eles nunca fizeram isso, porque isso é uma maravilha para eles. Eles entram e saem tranquilos da sala de aula. Tem vários colégios públicos municipais. Vários colégios públicos municipais já estão usando essa metodologia. Lá em Passo Fundo, nós temos o Etelvina Rocha Duro. Esse colégio é um dos maiores colégios municipais que tem lá. E lá todos os professores, todas as turmas, esse ano, estão usando essa metodologia, porque eles viram no ano passado uma turma do terceiro ano utilizando e viu que os alunos deram banho nos outros todos de todas as turmas. Todos aprenderam, todos entravam e saíam satisfeitos, o professor entrava e saía satisfeito, a professora, tá? Todo mundo com médias maravilhosas, todos aprenderam o tempo todo. Então, o grande problema que nós temos no tratamento nosso com esses alunos, com o tratamento dos nossos pacientes, é exatamente como vai ser a relação deles na sala de aula, já que a parte mais importante da vida deles está uma parte em casa, outra parte na escola. Então, é muito importante para nós saber e orientar como será a relação deles com os professores, porque isso vai ajudar bastante no desenvolvimento desse nosso paciente. É lógico, porque aí nós estamos em parceria com a família e com a escola, né? Então, é fundamental que a gente tente orientar os profissionais de educação,
para que eles realmente aprendam a fazer um trabalho inclusivo. Porque nossos pacientes precisam da inclusão, é lógico. Eles necessitam de um trabalho de inclusão perfeito. Senão a gente não consegue, grande parte das coisas, nós não vamos conseguir. Porque a satisfação, como é que a pessoa consegue estar satisfeita consigo mesmo? Qualquer um de nós. Estando satisfeito em casa, com a família, e estando satisfeito no trabalho. Como é que uma criança e um adolescente consegue estar satisfeito consigo mesmo? Ele estando satisfeito em casa e estando satisfeito na escola, que são os dois ambientes que ele mais frequenta, né? Então, é necessária essa relação. E é necessário nós estabelecermos essa relação. Nós contribuirmos para que essa relação seja estabelecida. Essa parte da metodologia, eu não sei se tem alguém que já desenvolveu outra, né? Mas eu estou ensinando a minha no Brasil inteiro, em tudo que é lugar. Tem vídeo, tem tudo e tal. Por quê? Porque eu fico preocupado, porque sem uma metodologia desse tipo, nosso trabalho fica pela metade. Que nem nós vimos, estamos conversando, estamos vendo, cada um de vocês está vendo uma coisa dessas. Você tenta com a sua profissão, né? E de repente você vê que está faltando alguma coisa para esse aluno, para o outro, para esse paciente, para o outro não. Aí o que o outro tem que esse não tem, que com o outro eu consigo, com esse eu não consigo. Aí você vai ver, o outro está com uma relação na escola melhor, o outro está com uma relação em casa melhor. Então, o que nós temos que tentar é chamar a escola ou chamar a família para que melhore também. Se você quer que seu filho melhore a sua relação com ele. Se você quer que seu aluno melhore a sua relação com ele. Tá? Faça com que ele sinta prazer em estar tendo aula com você, em estar aprendendo com você, né? Então, basicamente, isso é um desafio para nós, né? É um grande desafio para nós. E é uma coisa que nós temos que tentar mesmo, né? Vamos ver se a gente consegue algo assim. Bom, essa PEP, então, essa escala que está na página, sei lá o que, página nem tá, 23, que está na página 23 do nosso módulo, ela é para identificar todas as características cognitivas da criança ou do adolescente, para que a gente, então, oriente os profissionais de educação no método que ele vai ter que utilizar. Essa é uma das principais. Depois vem a Vineland, que avalia comportamento adaptativo, do nascimento até a idade adulta, é baseado em que isso aí é terapia cognitivo-comportamental também, né? Então, verifica como é que essa criança se adapta ao dia a dia dela, né? A maioria das terapias psicológicas, né? E principalmente terapeuta comportamental, é exatamente isso. Ver como é que ela está se adaptando e como é que a gente pode melhorar essa capacidade de adaptação ao dia a dia, né? Em todos os locais. Aí ela vê as funções motoras e avalia também déficit intelectual, déficit do nível de desenvolvimento, tudo do transtorno de espectro autista. Essa também avalia o TDAH, tá? E avalia também crianças, adolescentes ou jovens que tiveram um traumatismo crânioencefálico, porque, obviamente, um traumatismo crânioencefálico elimina áreas da massa encefálica que estavam programadas para algumas funções, né? Umas funções cognitivas e umas funções motoras. Aí, quando acaba a internação, né? A parte do internamento dessa pessoa, aparecem, então, as avarias, né? Ela não está mexendo o braço, não está mexendo a perna, ou está sem reconhecer as pessoas, ou perdeu capacidade de memória. Alguma área cognitiva ou motora fica avariada, lógico, né? Normalmente, ou um traumatismo crânioencefálico. Então, embora a gente esteja estudando o autismo, a gente vai receber pessoas assim, lógico, né? E é sempre bom nós estarmos atentos a uma coisa que a gente já falou desde o início e que vocês já estão cansados de saber também. É que nenhum impedimento, mesmo que seja orgânico, como o traumatismo crânioencefálico, é impedimento definitivo, né? Ainda existe uma tendência muito forte e muito ruim da medicina, dos laudos médicos, né, de colocar
no laudo um relato impeditivo. Isso, para a medicina, não sei por que eles fazem tanta questão de botar esses relatos impeditivos. Pode ser que seja para, não sei, que até para fazer o tratamento... Não acredito que você está fazendo 8 refeições por dia durante a quarentena. Ah, meu Deus. Ó, então, o que acontece? Esse laudo impeditivo, para nós, não serve. Para nós não faz a menor diferença. Porque nós precisamos saber que todas as nossas áreas motoras e as áreas intelectuais podem ser recuperadas. Todas elas podem ser recuperadas. E, por causa do que nós já comentamos, falamos sobre isso, que é a plasticidade cerebral, né? Outra coisa que essa escala verifica também, a escala Vineland, é sobre a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson também. Então, verifica quais são as avarias que estão atacando a pessoa com doença de Alzheimer ou doença de Parkinson. Então, ela é bem abrangente e, para quem tiver também nessa área de terapia, essa escala serve para essa avaliação, mas é para avaliação, não é para o tratamento, né? É para avaliação. Ela, embora ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, serve apenas para nossa referência, tá? Aí vem a VPMAP, que é de comportamento verbal, né? Que ela é uma ferramenta para verificar o comportamento de indivíduos com algum tipo de desenvolvimento atípico, tanto em relação à parte verbal, principalmente à parte verbal. Agora, ela é muito complexa para ser aplicada. Eu não gosto dela. Já tentei aplicar, achei que não valia muito a pena, não. Mas tem gente que tá gostando dela. Você tem que fazer mensurar cada parte da criança. Na realidade, não serve para nós, né? Em seguida, nós temos o protocolo pré-out, né? Esse pré-out, ele verifica se o bebê... Agora nós não vamos ter necessidade de utilizar o pré-out por causa do biomarcador vasopressina. Mas, enquanto não tinha o biomarcador vasopressina, essa escala era uma que tentava identificar indícios no bebê dele ter uma evolução autística, tá? Isso era entre o 4º mês e os 3 anos. Então, a gente já, nessa escala, ia identificando possibilidades, tá? Foi na França que eles desenvolveram e a ideia era prevenção contra o autismo, era ver uma escala que pudesse prevenir contra o autismo. Mas isso é porque eles achavam, naquela época, que a gente, tendo uma noção de que a criança vai se tornar autista, a gente tinha como evitar ela se tornar autista. E essa ideia era baseada naquela história da mãe geladeira, que todos vocês já devem ter noção disso. Os médicos achavam que uma das culpadas do autismo na criança era a mãe, falta de amor da mãe. Então, chamava mãe geladeira. Aí, então, essa escala na França baseava nisso, ou seja, não, essa criança tem possibilidade de ser autista, então temos que prevenir, né? Verificando a relação de amor, etc., da mãe. Só que hoje a gente já sabe que não é isso, não tem nada a ver com isso, né? E agora a gente vamos ter a possibilidade de utilizar esse biomarcador da vasopressina e já saber clinicamente, ou seja, através de um exame mesmo de líquido encefalorraquidiano, que o líquido é o líquido encefalorraquidiano, que vai dizer se tem ou não o nível de vasopressina da criança neurotípica ou da criança que segundo os testes, vai se tornar um autista com 3 anos e meio, 4 anos de idade. Tá? Aí vem o protocolo IRD. Esse protocolo IRD, ele mostra uma relação entre risco e presença do humor materno. Tá? Então, ele fala que muitas vezes o processo de humor materno pode interferir até na fala da criança. Bom, essa escala IRD não é uma escala de você responder questionário, tá? As questões sim, não, sim, não, sim, não. Não.
é uma escala de análise pessoal do terapeuta. O terapeuta vai fazer análise de cada item daquele e elaborar a sua opinião sobre aquele aspecto. Tá? Então, ele observa a dupla, sempre observando a dupla. A ideia é observar a relação mãe-filho. E conversa com a mãe, tá? Verifica um dos itens da escala, conversa com a mãe e começa a verificar se aquele tipo de relação afetiva está funcionando, se não está funcionando, se aquele tipo de observação e de ação da mãe em relação ao filho está correto, se a mãe está educando corretamente, se ela está exigindo corretamente o desenvolvimento dele, ou se está deixando para lá, se está indo pelo caminho errado. Então, é uma escala de avaliação qualitativa da relação mãe-filho, o tempo todo. Né? Ela, então, não é uma coisa que se aplique com os outros questionários, né? Vai respondendo sim, não, não é assim. Não tem nada a ver com isso. Essa escala vocês têm o link só para, se vocês quiserem baixar, para tê-las com vocês. Aí sim, agora vem a parte mais importante, que é o desenvolvimento da criança. Para o desenvolvimento da criança, nós precisamos, então, ter uma relação, como eu falei desde o início, muito próxima, nós com a escola e nós com a família. Né? E essa relação é para nós realmente fazermos um papel de orientar, mas não naquela de, vamos, que a gente não seja professor, não seja pedagogo, não seja licenciado. Nós somos apenas um terapeuta especializado. Nós não podemos dizer para o professor como é que ele vai ensinar a criança. Lógico que não. Nós estamos fazendo o mesmo papel do médico. Tá? O médico que está se metendo direto nas coisas que não pode se meter. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não podemos fazer isso. Né? Mas nós podemos mostrar onde estão os erros relacionados ao desenvolvimento na nossa área. O que o professor não deve fazer para não prejudicar aquilo que nós estamos desenvolvendo na nossa área, seja fonoaudiológica, seja terapeuta ocupacional, seja psicológica, seja fisioterápica, né? Então, aí nós temos que orientar. E essa orientação precisa, então, que a gente conheça os métodos de desenvolvimento da criança que estão sendo aplicados. Né? Conheça pelo menos e por alto, que nós não vamos aplicar isso, nós vamos verificar eles aplicarem. O método mais aplicado no Brasil é o método ABA. Esse método ABA, deixa eu ver se eu coloquei aqui. O método ABA é um método que é um curso longo mesmo. Alguns profissionais meus eu coloquei para fazer, justamente para utilizar, como eu falei para vocês, e não precisou, né? Porque os nossos autistas eles recuperam muito rapidamente a parte dos sintomas. Né? Aí você acaba não precisando do método ABA, que ele fica raciocinando igual a qualquer criança normal. Mas o ABA é para aquele autista que não está sendo tratado convenientemente, e ninguém está aí para isso, então ele vai manter determinados apagamentos, vai manter aqueles comportamentos de ficar desligado o tempo todo, de não querer se relacionar com os outros, às vezes uma dificuldade muito grande de raciocínio em algumas áreas da inteligência. Né? Então, esse método ABA e o seguinte, o método TEACH e o outro método Denver, eles se baseiam nessas dificuldades. Então, eles foram desenvolvidos para superar essa dificuldade, mas baseado no princípio que essas crianças nunca vão deixar de ter essas dificuldades. Então, esse aqui é um ponto que a gente pode ficar até angustiado, ansioso, angustiado, mas que a gente só pode se meter até um determinado momento, né? Mais do que isso não, porque a teimosia dos pais e o bloqueio no entendimento de que existe alguém além do médico no mundo faz com que a gente não seja ouvido. Os profissionais todos não são ouvidos, a menos que todos os profissionais, todos vocês, façam curso de medicina. Aí todos vocês, sendo médicos formados, tá? Aí o pessoal vai começar a ouvir. Ah, ele tinha razão. Mas ele sempre falou isso. Não, mas agora ele é médico. Entendeu? Então, esse é um detalhe que, infelizmente, atrapalha o desenvolvimento da própria criança. E nós não podemos fazer grandes coisas. Né?
A não ser que a gente faça como nós fizemos lá no Rio Grande do Sul, que a gente contratou os médicos e treinou eles dentro da própria clínica. Então, esses estão com conhecimento geral e não atrapalham mais as outras terapias. Eles, inclusive, encaminham, né? Não, você precisa de um tratamento nutricional. Não é comigo, é com o nutricionista. Não, você precisa de um tratamento psicológico. Não é comigo, é com o psicólogo. Você precisa de um tratamento fonoaudiológico. Não é comigo, eu sou otorrino, mas o fonoaudiólogo é que vai fazer essa parte. Então, isso não existe ainda, tá? Isso é muito utopia ainda, mas a gente está tentando chegar lá. Então, o ABA é o quê? Análise do comportamento aplicada. Então, é uma análise comportamental para que a gente possa fazer interferências no comportamento da criança. Né? Então, é uma coisa bastante interessante em termos de desenvolvimento de quem está com sintomas e apenas angustiante quando a gente sabe que os sintomas não precisariam mais estar ali. Então, ele faz o quê? Basicamente, a ideia desse método é aumentar os comportamentos, tá? Por exemplo, a gente reforçar todos os comportamentos positivos que a gente descobre que a criança tem ou que ela tem potencial para ter. Então, o método ABA começa por aí. A gente verifica quais são os potenciais que a criança tem ou quais são os comportamentos positivos que ela tem. Aí, a gente vai reforçar tudo isso por meio de um processo muito semelhante ao da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Tá? Bom, aí a gente viu isso. O que ela sabe fazer, o que ela tem em potencial. Vamos tentar descobrir o tempo todo os potenciais e reforçar cada potencial desse. Para a aplicação do método ABA, é importante a gente ver o seguinte: muitas crianças autistas não percebem a habilidade que têm. A gente é que percebe. A gente que eu digo, nós, os pais, as pessoas que estão convivendo com ela, é que às vezes percebem que ela tem uma determinada potencialidade. Por exemplo, vou dar um exemplo real acontecido comigo no meu colégio. Tem um garoto que, além do transtorno do espectro autista, ele tem também esquizofrenia, ele tem um processo de esquizofrenia muito claro e outras coisas. O áudio também, vocês não estão ouvindo? A Catiúcia está ouvindo, e Carmen. Oi? A Carmen e a Catiúcia estão ouvindo, elas me mandaram mensagem agora. Não estão. Eu estou ouvindo. Você está ouvindo, Carmen? Tem mais alguém que não está... Quem está ouvindo, me responda, por favor. Eu estou ouvindo. Ok, estou ouvindo. Ok, estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Ah, bom, então... Eu estou ouvindo também, tranquilo. Pronto. Senão já era. A pessoa não ter vídeo, não ter áudio também, a gente está frito. A Catiúcia mandou uma mensagem dizendo que não estava ouvindo. Por isso que então, alguém que não está ouvindo, né? Agora, pode ser aquele negócio do som do computador ou do celular, né? Botando um fone para ouvir direito, né? Não sei o que aconteceu, esse vídeo sair assim, sem mais nem menos. Se sair mesmo totalmente, escreva aqui, eu estou recebendo a mensagem, tá? O chat eu estou recebendo. E aí a gente passa para o YouTube, sei lá, falo pelo YouTube. Se houver problema, a gente vai para o YouTube e faz live no YouTube. Bom, mas todo mundo está ouvindo então, né? Pelo que eu estou ouvindo. Tá, estou ouvindo bem da Anne também. Qualquer coisa me avise aqui, a gente transfere para o YouTube, tá? Porque já que não vai ter slide para mostrar mesmo, não vai ter grande problema da gente fazer por lá. Bom, aí então vamos reforçar o ABA, que é o que a gente está vendo, tá? Esse ABA, então, ele vai ser uma terapia cognitivo-comportamental para reforçar os comportamentos positivos. É uma das coisas. Então, aí é que a parte importante nossa, independente de tudo que é método, tabela, etc., e que isso é importante vocês terem como elemento de trabalho com o autista. Tá? E a parte mais importante para nós é a que eu vou falar agora e depois, no final, sobre as técnicas de reabilitação, que está no final do nosso módulo. Essas são as partes mais importantes que a gente tem que ter como objetivo nosso de trabalho. Tá? Porque aí, com certeza,
vocês vão estar com uma abordagem a mais perfeita possível, tá? E não vão ter erro nenhum, porque tem muita gente que faz um curso de aba, curso de TEC, curso de TEAC, curso disso, curso daquilo, e fica especialista naquele determinado tabela, curso, mas não tem um conhecimento amplo do autista, da criança, do paciente. E o que nós temos que ter é exatamente esse conhecimento amplo, porque aí os métodos eles vão ser inventados inventados até por nós mesmos, e a gente vai seguir o método que eles quiserem, mas com o conhecimento amplo do que é aquele paciente, do que é aquele aluno, do que é aquela pessoa que está com a gente, para que a gente realmente consiga o objetivo principal, que o único objetivo nosso é esse paciente é o nosso projeto profissional. Então, cada projeto meu tem que ter sucesso. Então, eu quero que esse projeto vá até o fim e tenha sucesso total. Aí nós temos que ter esse conhecimento amplo. Aí a gente usa um pouco do ABA, um pouco do TEACH, um pouco do Denver e vamos usar depois o que eu vou falar em técnica de reabilitação. Tá? Aí a gente está atuando maravilhosamente bem, como está acontecendo com a minha escola. Ou seja, lá os autistas que entraram estão todos muito bem, todos. Tá? Tem autista que acabou de fazer cursos bacharelados, mestrados, doutorados, outros já são pesquisadores, e tudo você olha, não diz que tem traço nenhum. Tá? Tinham determinadas... uns tinham poucos sintomas, outros tinham mais sintomas, alguns nem sabiam que eram, etc. Né? Então, esse é o que a gente quer o sucesso de todo mundo. Tá? Então, vamos lá. Como eu falei, vamos observar as habilidades e as potencialidades e, principalmente, sabendo que eles sozinhos, muitas vezes, nem percebem que eles têm aquela habilidade. Muito menos que eles têm potencial para desenvolver alguma habilidade. Então, isso somos nós, entrando em contato com as pessoas que estão em contato com eles para a gente poder descobrir e desenvolver. Pronto. Em segundo lugar, nós precisamos agora ensinar novas habilidades. Tá? Então, a gente viu, ele tem potencial para isso, ele tem essa habilidade, vamos reconhecer, estimular, elevar a autoestima dele, isso é o tempo todo, né? E vamos ver que ele fique satisfeito porque ele está conseguindo se desenvolver cada vez melhor naquela habilidade que ele tem. Tá? Então, isso para nós é fundamental, fantástico. Tá? Ótimo. Bom, agora a gente vê o seguinte, mas para ele se desenvolver e ser autônomo, o ideal é que ele tenha também uma outra habilidade, que não está nem na potencial dele, nem ele já tem ela. Então, agora nós vamos passar para o segundo ponto do ABA, que é o desenvolvimento de novas habilidades, dentro de um esquema que nós preparamos, baseado na autonomia futura dele. Então, vejam, todo o trabalho que nós temos que ter com ele é voltado para... Nós queremos que esse cara seja o quê na vida? Ele seja aquilo que ele vai ter sucesso. Ele desenvolva uma habilidade tal que ele tenha autonomia. Então, nós precisamos disso. Tá? Que ele tenha sucesso, que ele tenha autonomia, que ele não dependa do pai nem da mãe em determinado momento. É o que a gente quer. Então, nós fizemos nosso esquema e vimos, mas ele precisa de mais alguma habilidade, precisa dessa habilidade. A habilidade que eu digo pode ser habilidade intelectual ou habilidade prática também, mecânica, prática, etc. Então, essa manutenção, esse desenvolvimento dessa habilidade é conosco. Mais tarde, que nós vamos ver na parte final nossa, que é o desenvolvimento da técnica de reabilitação, nós vamos ver como é que nós fazemos, como é que eu faço com o meu colégio, com meus professores, toda essa parte de reabilitação. Tá? Mas primeiro vamos ver do método tradicional, o ABA. Então, pronto, a gente vai ensinar novas habilidades dentro do programa nosso. Nós também fazemos isso, tá no ABA. Bom, outra coisa que o ABA faz, para desenvolvimento de manutenção ou de criação de autocontrole. Muitas dessas crianças ou adolescentes, eles não têm autocontrole. E algumas não conseguem se monitorar, ou seja, não é nem se controlar, ou seja, ele não consegue perceber as coisas que ele está fazendo e a gente vai desenvolvendo no método ABA a maneira dele ir identificando as suas atitudes. Então, essa é uma espécie de automonitoramento. Então, o ABA ensina também o autista
a desenvolver uma capacidade de se monitorar, mesmo que ele não consiga controlar, como eu falei para vocês, aquele caso da menina autista que tem dois comportamentos repetitivos que ela não consegue se controlar, né? Um é aquele que ela levanta e fica batendo palma, né, que eu falei para vocês, e o outro é que ela vem mexendo no meu cabelo. Tá? Então, são duas coisas que ela faz a monitoração. Ela sabe que faz, ela sabe os momentos que ela faz isso, sabe quando ela tem essa vontade de fazer isso, incontrolável. Então, ela tem capacidade de automonitoramento. Tá? Então, é o que o ABA também desenvolve, esse automonitoramento. E, a partir do automonitoramento, a gente tenta desenvolver o autocontrole. Esse autocontrole, nem com essa menina que eu tive, que saiu ano passado lá da minha escola, eu consegui desenvolver nela o autocontrole para essas duas atitudes. Para as outras, todas nós conseguimos. E graças a Deus, porque as outras todas eram prejudiciais, tanto a ela como aos outros. Né? Uma é, por exemplo, ela queria fugir sempre do colégio. Uma vez ela fugiu mesmo. E eu deixaram a porta aberta, vacilaram lá, não prestaram atenção, e ela saiu correndo para a rua, que é perigosíssima, lá na Liberdade, aqui em Salvador. Eu tive que sair correndo e segurar ela, e com um braço eu estava abraçando ela, e com outro braço abraçando um poste, para não deixar ela sair para a rua, que a rua passando o ônibus, correndo tudo, até que chegasse alguém e me ajudasse a levar ela para a escola de volta. Então, ela não tinha esse controle. E esse a gente conseguiu colocar esse autocontrole de método nosso, mas muito semelhante às metodologias da terapia cognitivo-comportamental, que é utilizada pelo método ABA. Tá? Então, esse é autocontrole, automonitoramento, e que isso está incluindo também a interpessoalidade. Porque a partir do momento que a pessoa consegue se autocontrolar, ela consegue, naturalmente, ter um comportamento mais educado em relação à relação com as outras pessoas. Né? O ABA aí vai para também um comportamento em casa, que eu tenho feito com uma das alunas que também tem um transtorno de espectro autista, hoje está no primeiro ano do ensino médio, está lá com a gente desde o 6º ano, é que ela, por exemplo, ela fica parada, em casa ela não faz nada. Então, no método ABA, a gente faz com que ela vá sendo preparada para querer completar todas as suas tarefas. A gente começa fazendo isso na própria sala de recursos, quando tem. Na minha escola não tem sala de recursos. Então, faz na própria sala de aula. Né? Mas quem tem sala de recursos, ela começar uma tarefa, e esse tipo de autista, ele começa uma tarefa e para. Ele vai para outra, ele perde o interesse. Essa menina, por exemplo, da sala de aula. Aí o que a gente fez? A gente entrou eu fiz chamei a mãe, né? Estou sempre em contato com a mãe. E como estava em casa, e vi que ela em casa não fazia nada. Tudo que ela começava, parava. Então, eu fiz com ela, tracei um plano de atividades para fazer em casa, onde ela ia ticando num quadradinho tudo que ela tinha feito até ela completar. Então, aquela história do autista ter a rotina, né? Então, o que a gente fez? Uma tabela para ela, para o autista, colocando, você vai acordar, vai escovar os dentes, vai arrumar sua cama, vai tomar seu café, vai lavar sua louça, vai lavar sua roupa, vai estender sua roupa. Então, todas as coisas do dia a dia dela em casa, eu fiz uma tabela para ela ir ticando quando que está fazendo, né? E ela tinha que me mostrar no dia seguinte, para mim, ou para a coordenação, ou para o professor. Então, com isso, o que aconteceu? Ela foi incorporando na rotina dela comportamentos sociais necessários à autonomia. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, eu fiz por acaso, né? Porque no método ABA tem, os professores meus que eu mandei para fazer o curso do ABA fizeram, mas a gente já fazia coisas semelhantes. Então, com isso, o que aconteceu? Incorporamos na cultura autística de rotina as atitudes que ajudarão ela, estão ajudando já, a ser uma pessoa sociável e autônoma, tanto sociável como autônoma.
uma coisa bastante interessante da gente ter em mente é a aba, mas a gente pode usar de qualquer maneira, né? Então, com isso, essa eu acho que é bem interessante nós utilizarmos no nosso dia a dia com os nossos autistas, né? Outra coisa, completar a tarefa, aí já é reduzir os comportamentos negativos, tá? Bom, nós só falamos agora o que o método ABA fala de comportamentos positivos. Mas o método ABA, assim como todos os outros, TEACH, IAC, etc., TEACH e Denver, nós temos que prestar atenção nos comportamentos negativos, lógico. Como fazer isso? Então, o método ABA também é um método que usa a terapia cognitivo-comportamental para a redução dos comportamentos que eles chamam de comportamentos de interferência, que é os comportamentos em que a pessoa não está se controlando e está se prejudicando. E, às vezes, está se prejudicando mesmo, como automutilação, né? Alguma estereotipia não tem problema nenhum, mas a automutilação tem. Como esse que eu comentei com vocês da Escola Olga, lá de Passo Fundo, tem um deles, que ele bate com a cabeça em todo local. Como ele está com o cérebro inflamado, ninguém sabe disso lá, porque eles são tratados só com contenção química, né, como eu falei para vocês. Aí, quando eu passo o efeito do remédio, ele sai correndo pela sala e bate com a cabeça nas paredes. Então, os professores tiveram que comprar capacete. Então, ao chegar no colégio, eles colocam o capacete no cara. Para quê? Para o cara não quebrar a cabeça, porque ele estava toda hora indo para o hospital com a cabeça quebrada. Então, vocês veem, há comportamentos que são terríveis, né? E, no caso dele, ele não tem nenhum comportamento psicótico. É apenas transtorno espectro autista, e todo esse comportamento inquieto dele irritado e nervoso e querendo correr para um lado para o outro é exclusivamente porque a cabeça está incomodando. Que é uma coisa que eu não estou entendendo por que as pessoas deixam isso acontecer assim, né? A cabeça apenas está incomodando. É um problema seríssimo. E só porque não está seguindo aquele protocolo que eu falei para vocês, que a gente vai ver depois também ele reproduzido aqui. Tá? Bom, então, restringir esses comportamentos negativos é a outra parte do ABA, tá? Que é autolesão, estereotipias, etc. Tá? Então, o ABA, segundo os manuais do ABA, é uma disciplina objetiva. O ABA não pode ser usado simplesmente pela pessoa que não tem o curso de formação do ABA, mas tudo que está lá a gente usa porque é natural, são coisas que a gente vê no dia a dia. Qualquer pessoa com criatividade... Não vi imagem dele não, só ouvindo mesmo. Alguém está dando vídeo, né? Vídeo não tem. Por incrível. Você, minha amiga, viu? Eu estou ouvindo. Ótimo. Então, o ABA é isso, tá? Infelizmente, a gente está com esse problema, né? Quando chegar, daqui a pouco a gente vai combinar se a gente continua assim ou se a gente vai para o YouTube, tá? Para ver se é melhor, vamos ver. Então, ABA, objetivo, tá? É isso. Aí vem o outro método, que é o TEACH. O método ABA é o principal método usado na educação do autista na maioria das escolas especiais e nas escolas inclusivas que querem educar o autista, né? É difícil a gente achar esse tipo de escola no Brasil. A gente acha uma aqui, outra ali e acabou. Agora, nos Estados Unidos, a gente usa também o método TEACH. ABA e TEACH. Nos Estados Unidos, os dois se complementam. Aqui a gente usa só o ABA normalmente. Muito pouca gente segue o método TEACH. A maioria é só o ABA. Tá? O que é o TEACH? É mais ou menos a mesma coisa. Tá? É exatamente a reforço do que tem de positivo, a eliminação gradual do que tem de negativo. Tá? E ele foi implantado inicialmente nas salas de aula especiais, nas escolas públicas dos Estados Unidos. Pode fazer. E tem um centro lá em Carolina do Norte, o Centro TEACH em Carolina do Norte, né? Que ele era usado apenas nas salas de aula. Tatiana, o grande problema é que eu perdi o controle. Quer ver? Olha só, multi-all.
Eu não sei se eu consegui emudecer todo mundo, porque houve alguma coisa que eu acho que eu emudeci. Acho que eu consegui agora. Não, Daiane Assunção tá ligada, Calianda tá ligada. Ou seja, eu não consegui. Alguma coisa. É porque às vezes esquecem que tá com o microfone ligado Não, e mas acaba. eu tenho como desligar o de todo mundo, só que não está funcionando. Como não está funcionando o vídeo, né? Alguma coisa deu errado nesse troço. Se reiniciar não resolve, não? Já tentei. Não, Não, mas agora, aí. daqui a pouco a gente vai fazer o intervalo, eu reinicio, e se não der certo, a gente entra pelo YouTube. Tá? Certo, é porque interessante seria se todos desligassem o microfone e quando quisesse falar, né, se pronunciar, ligava o microfone, porque tá tendo Pode ser isso, interferência toda hora. Aliás, YouTube não dá não, porque YouTube vocês não podem falar. Aqui pelo menos vocês podem falar. Né? E é melhor vocês poderem falar do que a gente está se vendo. Pelo menos a gente está se dialogando, né? É melhor. Vamos ver, apenas vou reiniciar tudo no intervalo, tá? Daqui a uns 15 minutos a gente reinicia tudo para a gente fazer a parte final, ver se consegue com vídeo e áudio. Então vamos para o TEACH, que a gente terminar isso, para a gente poder entrar agora na nossa metodologia de reabilitação, que é praticamente um protocolo para a gente conseguir recuperar esses caras de maneira brilhante. Tá? O TEACH, então, ele foi desenvolvido para escolas públicas na Carolina do Norte. E foi desenvolvido para as salas especiais, para as escolas especiais, para as salas especiais. Tá? É um método predominantemente psicopedagógico. Ele é um método psicopedagógico de desenvolvimento. É praticamente isso. Tá? E parte de uma visão realista da criança, tá? Realista para eles, que é o seguinte: o que é um autista? É uma criança muito inteligente, fechada numa redoma de vidro. Então, essa imagem que eles fazem do autista é uma imagem bloqueada. Tá? Óbvio que tem sentido, né? Porque eu tenho falado muito, tem até um vídeo meu que é sobre a maravilhosa mente autista. Esse vídeo eu mostro como o autista bem tratado pode desenvolver uma super mente, né? A mente maravilhosa da criança autista. Então, realmente, eles veem isso. É uma criança muito inteligente e fechada numa redoma de vidro. A inteligência está toda bloqueada ali dentro. Ela não passa a inteligência dessa para ninguém, ninguém alcança a inteligência dela, que está bloqueada numa redoma de vidro. É uma imagem, tá? Sobre o autismo. E eles basearam o desenvolvimento do método TEACH nisso, para ver se consegue penetrar nessa redoma de vidro e fazer esse autista ter possibilidade de utilizar essa superinteligência dele. Né? E eles dizem o seguinte ainda, né? Ainda falam isso. O autista é uma pessoa incomunicável por decisão dela mesma. Esse é o erro. Isso é da escala mais importante dos Estados Unidos. Né? É um erro, porque a decisão não é dela. A decisão não é do autista. Se ele está incomunicável, a gente já viu, já conversamos sobre isso, é porque ele está incomodado. Então, se ele está incomodado, é que ele não quer se aproximar das pessoas por causa disso. Ele tá, a superinteligência dele, que na época que o TEACH foi desenvolvido, eles não tinham ainda conhecimento de que o autista não tem poda neural. Então, eles não tinham conhecimento que o autista tem muito mais neurônio, muito mais rede neural que qualquer um de nós. Então, pode ser por isso que eles desenvolveram esses conceitos, né? Mas que não atrapalhou em nada o desenvolvimento da metodologia. Na metodologia, eles usam o PEP, aquilo que nós comentamos, que é o perfil psicoeducacional, ou seja, o que eu uso para desenvolver metodologia, né? Que diz o quê? Como é que cada criança consegue ouvir, consegue escrever, consegue elaborar, consegue se comunicar, para, a partir daí, fazer as terapias comportamentais. Né? Então, ele usa o mesmo método, ou seja, a análise da realidade cognitiva, comportamental da criança, para poder saber o que nós vamos fazer com ela. Então, viram?
O que esse método tem diferente de qualquer um de nós que não estiver usando o método? Nada, porque qualquer um de nós, tá? Quando a gente vai lidar com uma criança qualquer, que a gente não conhece, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar saber como é que essa criança nos entende, como é que a gente entende essa criança e como é que a gente vai poder interferir nela. É lógico, né? Cada criança tem uma maneira de nós interferirmos nela e tudo passa sempre pela conquista dessa criança. Nós já vimos isso várias vezes, né? Nós temos que conquistar essa criança para isso. Então, não tem mistério isso, né? Então, esse é o Teach. Aí vem o Denver. Como é que é o Denver? O Denver é o modelo Denver de início precoce. Ele incorpora uma porção de jogos, passatempos, diversões, brincadeiras, etc., que vão ajudar em todo o desenvolvimento, tanto do método ABA como do método Teach. Então, é individualizado. Então, ele tem vários caixas de jogos, ferramentas de avaliação, jogos, característicos para cada idade da criança e tal. Então, o método Denver é isso. Vocês têm aí, deixa eu ver se eu coloquei. Tem. Eu coloquei um link para baixar informações sobre o método Denver, né, também. Então, daqui para trás, são todos tabelas, etc., que a gente escolhe algumas. Eu escolhi a MChat, que é a principal, né? E mantém ela atualizada, principalmente porque ela é a única que é aceita pelo SUS, para tratamento da criança pelo SUS, então não tem como a gente usar outra, e inclusive pela Sociedade de Pediatria. Tá? Então, acho que a MChat tem que ser a nossa base de raciocínio, de trabalho, de relatórios, é a MChat. Aí vocês têm a atualizada aí, mas como eu falei, não fiquem com essa minha que eu mandei atualizada. Entrem sempre nos portais para baixar a atualização mais recente, para vocês terem isso com vocês e poderem fazer referência e fazer relatório. Agora, outra coisa que é bom vocês terem, que eu já falei, o CID-11. É caro, né? Você ter uma porcaria de um troço desse enorme, aí é caro. Então, é interessante ter em grupo ter um CID numa biblioteca que todos tenham acesso, uma coisa assim, tá? Para vocês poderem fazer as referências com os números corretos, com as referências corretas que são mundiais. Tá? E hoje, atualmente é o CID-11 DSM-5, que é o que a gente tem que ter atualizado em algum lugar de acesso fácil para todos nós. Tá? Então, por isso que a gente tem recomendado sempre que os profissionais ligados a alguma profissão ou algum tema, como no caso autismo, se unam em uma associação para estar discutindo esse tema constantemente, para estarem evoluindo e para terem um local de reunião, um local em que possam todos estar contribuindo para ter as referências básicas, porque para vocês terem todas as obras que são importantes terem como referência, um sozinho é complicado, porque cada livro desse, esse meu, por exemplo, que eu tenho que manter atualizado todos eles, cada livro desse é 700, 800 reais, um troço desse. Então, é complicado, né? Fica um investimento que nem todo mundo pode, né? E o maior investimento meu é esse, porque eu tenho que ter todas as últimas referências. Né? Então, fica pesado mesmo. Né? Então, esses são os métodos que nós vimos. Bom, nós vamos agora passar para a parte final nossa, que é as nossas metodologias, juntando todas essas teorias e conceitos para nós podermos, então, ter um sucesso no atendimento e no acompanhamento na avaliação e acompanhamento dos nossos crianças autistas. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Para passar para isso, nós vamos fazer um intervalo um pouco mais cedo, 9h37, e vamos marcar, digamos, 40, daqui a 10 minutos, tá? 40, 50, 10 para as 10. 10 para as 10. 10 para as 10, ou 5 para as 10 a gente volta, porque eu vou fazer todo tipo de teste, vou entrar em contato com a Zoom e que de acho aconteceu aqui. Tá? Então, 5 para as 10 a gente retorna para a gente continuar, para fazer a parte final nossa. Tá? E vamos ver se a gente tem áudio e vídeo correto.
Eu pensei no YouTube, mas o YouTube você não tem como falar comigo. Aí não adianta nada. Ok? Então, vamos fazer um intervalo. 5 para as 10 a gente volta, ok?